Será que fazer tatuagem faz mal? O que acontece com a pessoa em termos espirituais? Após o seu desencarne, será que possui alguma consequência? Será que existe um lugar chamado Vale dos Tatuados, conforme descrito em um livro? Isso eu vou contar para você no decorrer desse vídeo. Se você não me conhece, eu me chamo Márcio, nós somos universalistas com base na doutrina espírita de Allan Kardec e ainda outras fontes orientais. O que será que acontece com as pessoas que fazem tatuagem? Será que a tatuagem, o desenho, pode representar ou influenciar alguma coisa? Sempre vale lembrar que tudo é força mental. Então, muito tem a se considerar dos seus pensamentos nessa situação, nessa dúvida sobre a tatuagem. Por exemplo, quando você faz um desenho, eu não sei se você já ouviu falar em arquétipos. Arquétipos são imagens ou desenhos que por si só já transmitem um tipo de vibração e impressão mental. Então, por exemplo, tem o arquétipo do leão, tem o arquétipo da águia, tem o arquétipo do sol, existem vários arquétipos. Então, obviamente que pode haver sim alguma influência no tipo de desenho que você escolhe, né? Conforme provado e explicado pelo Dr. Matsuru Emoto, naquele vídeo A Mensagem da Água, tudo que você escreve, tudo que você fala, ou as músicas, produzem uma certa vibração. Então, por exemplo, você fazer certos desenhos podem realmente conter algum tipo de negatividade, né? E acabar dando uma vibração ruim. Por exemplo, uma pessoa que faz uma tatuagem de nazista, do símbolo nazista, nem sei se é proibido fazer. Uma pessoa que faz uma tatuagem de caveira, uma pessoa que faz uma tatuagem sinistra, isso não dá uma vibração muito legal. Bom, quando nós reencarnamos, nós somos responsáveis pelo nosso corpo físico, podendo, dependendo do que nós fizermos, gerar consequências do mesmo para reencarnações posteriores. Isso acontece através do perispírito, porque nós, quando encarnados, somos um ser triplo. Somos no centro o espírito, depois um invólucro perispírito e depois o corpo físico. Quando perdemos o corpo físico, nos tornamos um ser duplo, espírito e perispírito. O perispírito é um invólucro semimaterial, mais maleável, onde ficam impressas algumas mazelas e consequências de existências anteriores. Então, uma pessoa que tenta, por exemplo, um suicídio com um projétil no ouvido, certamente que terá uma lesão no seu ouvido espiritual através do perispírito e poderá reencarnar surda na próxima encarnação. Peço a você que dê aquela força deixando um like, fazendo um comentário e, se não está inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho. Muito obrigado. O mais importante, como eu disse, é a força mental. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que tatua uma caveira ou um monte de coisas sinistras, certamente que você tem sua mente já conectada àquilo ali. Ou você está com algum obsessor que está conectado àquilo ali
está lhe induzindo a fazer esse tipo de tatuagem. Então, por exemplo, imagine uma pessoa que está na vibração do amor, que trata bem todas as pessoas, que faz coisas boas. Ela não vai chegar e resolver tatuar, por exemplo, uma caveira. Talvez ela tatue uma flor, quem sabe, se for uma mulher, um beija-flor. Agora, então você observe que, além da própria imagem produzir uma vibração, apesar de não parecer, tá? Você está conectado àquilo ali. Você acaba fazendo uma associação à situação. Outra coisa também são as tatuagens de texto. Dependendo do que você escreve, ou de um símbolo, às vezes não é um desenho, é um símbolo, pode ter uma péssima vibração também. Então, falando em sentido oposto, o que poderia ser uma boa tatuagem, caso ela fosse uma tatuagem de texto? Talvez, né, tem gente que tatua alguns textos com letras pequenas e vai pulando linha, né? Talvez uma tatuagem com uma passagem bíblica. Mas volto a dizer, tudo é força mental. Então, por exemplo, se você está tatuando de repente o nome dos filhos, o nome da mãe, com uma intenção de fazer votos, uma homenagem, isso não há problema. O que acontece é a sua força mental, o quanto que você vai acabar plasmando no seu perispírito de forma permanente. Da mesma forma, quando você não tem tatuagem alguma e vai ao plano espiritual quando está dormindo, se você tiver conhecimento, você pode plasmar na sua imagem uma tatuagem e ficar andando tatuado sem ter a tatuagem. Existe um livro que fala do Vale dos Tatuados e, na minha opinião, tá? As pessoas que fazem tatuagem não irão necessariamente para um lugar específico para serem punidas porque simplesmente fizeram tatuagens. Volto a dizer que tudo é mental. Então você deve refletir, né? Existem dentro do meio espírita, né? Dentro da doutrina espírita Allan Kardec, não tem nada sobre tatuagem. Tem um livro psicografado pelo Chico Xavier, do espírito André Luiz, que fala alguma coisa. Então realmente fica impregnado aquilo ali no perispírito. Ao passo que uma pessoa que, por exemplo, faz uma tatuagem no braço, né, para ficar bonito, porque de repente deu um efeito estético, né, e ela não vive a vida naquela obsessão da tatuagem, né, diferente de uma pessoa que não para de fazer tatuagens e vai contando e cada vez vai fazendo mais tatuagens, e muitas vezes a pessoa, por exemplo, chega e cobre o braço todo. O cobrir o braço todo que eu digo é não aparecer nem mais um pedaço da cor original da pele da pessoa. Tudo é tatuagem. No meio espírita, né, dentro dessas mensagens que são passadas pelo plano espiritual em reuniões privadas dentro de casa espírita, existem alguns espíritas que acreditam e afirmam que pode dar, quem faz uma tatuagem grande que cobre o braço todo, pode dar uma doença em outra existência, em que você tem uma doença de pele, em que você tem uma sensação que a pele está queimando ou ardendo. Então, é uma questão de uma autorreflexão interna. Você vai fazer uma tatuagem por que motivo? Principalmente se a pessoa é jovem.
porque ainda pode não estar com a cabeça arrumada e de repente ir fazer tatuagem por uma questão de modismo ou para de repente entrar numa turma, né, e ser aceito, né, pelos outros jovens. Então a tatuagem, na minha opinião, é uma coisa que deve ser feita moderadamente e não existe esse negócio de ser punido porque fez tatuagem. Tudo é uma questão moral do seu comportamento perante o próximo. Mas eu concordo que quando você faz uma tatuagem no corpo todo e cobre, por exemplo, o braço todo e não sobra nem mais um pedaço de pele, por exemplo, essa tatuagem aí a moça deixou espaços, fez vários desenhos diferentes. Então ela manteve a integridade visual do braço dela, ao passo que quando você cobre tudo, talvez isso represente uma negação mental de aquilo como você foi feito. Você foi feito assim e não está se aceitando por algum motivo. Quando eu digo não está se aceitando, eu digo isso entre aspas. Na realidade, é um processo mental seu de querer modificar integralmente aquele membro, o braço. Entendeu? Não é que você não esteja se aceitando mentalmente como um ser, como um todo, mas você tem que admitir que você elaborou um processo mental em que você achou que ficaria melhor você alterar a forma como você foi criada pelo universo. Peço a você que dê aquela força deixando um like, fazendo um comentário e se não está inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho. Muito obrigado. Desejo a você tudo de bom, fique com Deus, paz e luz. Tudo é a vontade de